Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso curso básico para pregadores iniciantes. Por que um curso básico? Porque aqui nessas videoaulas eu trago conceitos básicos da hermenêutica e da homilética para você que está iniciando no seu ministério, no seu chamado de pregador e não tem muita base como estudar a Bíblia hermeneuticamente falando e homileticamente, falando como pregador. Então, nessas videoaulas eu trago conceitos básicos para enriquecer os seus conhecimentos. Talvez para você que já tem uma bagagem um pouco mais avançada, possa ser que os conteúdos postados não tenham muita valia. Mas mesmo assim eu te faço um pedido para ir na nossa playlist, curso para pregadores iniciantes e conferir os conteúdos postados, E você que não assistiu nenhuma videoaula ou nenhum vídeo do canal, passa nas playlists, nós temos muitos vídeos interessantes, que irá edificar. E nós estamos falando a respeito dos contextos, quais são os contextos, estou vindo analisando contexto por contexto. E no vídeo de hoje eu quero falar do contexto gramatical e lógico, É um contexto que ajuda muito, enriquece muito no estudo da Bíblia Sagrada. E todos os nossos vídeos estou dando exemplo na prática e esse não será diferente. Só que antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu já quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho que aparece logo abaixo, eu quero lhe convidar para apertar nesse botãozinho vermelho, se inscrever em nosso canal Teologando e Capacitando, faça parte dessa família, dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, se inscrevendo, aperte o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Não deixe de dar o like, pois o like ajuda o YouTube a reconhecer, que os conteúdos são importantes e relevantes, e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. E assim você irá ajudar a divulgar o nosso trabalho, o nosso canal. Então, meus queridos irmãos, nós já falamos do contexto inicial, já falamos do contexto imediato, já falamos do contexto remoto e hoje eu quero falar do contexto gramatical e lógico. E o que é esse contexto gramatical, O contexto gramatical é aquele contexto que estuda as regras para uma construção e coordenação das frases. São aquelas a famosa palavra sintaxe, podemos dizer, ela estuda a forma gramática em que a palavra deverá ser inserida, Ou seja, através da síntese, é o que eu falei, a disposição das palavras da oração e das orações no período. Então ela estuda através da síntese como as palavras se encaixam em cada período, ou seja, talvez se encaixem no passado, no presente, no futuro, e isso nós vamos observar. E quando falamos lógico, um contexto lógico, entende-se por lógico a ciência de um raciocínio correto. Olha só que interessante. O contexto gramatical ele encaixa a sua palavra no seu devido lugar e período. E o contexto lógico é o raciocínio correto das palavras, Então, qual é o propósito, O propósito do contexto gramatical é verificar o nexo dos termos com outros termos, ou seja, ligar um termo com outro termo, fazer essa ligação, da mesma frase. E a relação da oração com outras orações do mesmo período. Então, ela vai ligar orações subordinadas. Nós vamos ver isso na prática, nos quadros que eu vou colocar no vídeo. Vai ficar muito interessante esse vídeo, E já o contexto lógico, ele apresenta-se a união ao contexto gramatical, ou seja, o contexto lógico e gramatical estão entrelaçados, principalmente através do uso de palavras
que estabelecem ligações entre dois termos ou duas orações, os chamados conectivos. Isso aqui que é muito interessante, porque tanto o contexto gramatical como o lógico, eles se ligam por conectivos lógicos, como nós conhecemos. Vou repetir, conectivo lógico. E esses conectivos, que é uma observação, podem se apresentar com preposições, conjunções e assim por diante, como também pronomes relativos, que, quanto, quem, o qual, onde, cujo, né? Sendo usado depois do substantivo. Então, eu quero agora, neste momento, lhe apresentar alguns conectivos para lhe ajudar a compreender o texto bíblico. E qual o primeiro conectivo? O primeiro conectivo é o conectivos causais. Que conectivos causais são esses? São conjunções subordinadas que ligam uma oração principal a uma subordinada na relação de causa e efeito. Como assim? Que conectivos são esses, né? Para ligar a oração subordinada a causa e efeito. Os conectivos são porquê, por causa, porquanto e assim sucessivamente. Um exemplo desses conectivos causais se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 11. Você vai ver assim, ó. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vais e deva ir. Porque, ó o conectivo, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, qual é a causa e o efeito? Anda em trevas, a causa e o efeito, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Viu que interessante? Então, esse conectivo porque está ligando causa e efeito, chamado como conectivo causais. O segundo conectivo que nós vamos encontrar também na Sagrada Escritura são os conectivos conclusivos, que são conjunções que ligam orações coordenadas conclusivas. E que conectivos são esses? São o portanto, assim, por isso, pois e assim entre os outros, né? E um exemplo desse conectivo conclusivo se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que vai dizer assim: portanto, nós também, olha só o portanto, o conectivo conclusivo, nós também, pois que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhos. Ou seja, esse portanto inicia uma frase. Só que nós temos que entender que a Bíblia originalmente ela não foi escrita com capítulos e versículos. E se você prestar atenção, a palavra portanto, que é um conectivo conclusivo, está iniciando o capítulo 12. Só que o capítulo 12 de Hebreus é a conclusão do capítulo 11 de Hebreus. Ou seja, o capítulo 12 está concluindo a fala do capítulo 11. Porque, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunha, se refere à galeria da fé, aos heróis da fé do capítulo 11. Porque, portanto, não se inicia a frase. Então, está concluindo o capítulo 11 de Hebreus. Então, você viu como o entendimento fica melhor? Terceiro conectivos que nós vamos encontrar, o conectivos adversativos. E que conectivos são esses? São conjunções coordenativas que ligam orações coordenadas que expressam adversidades. E esses conectivos são mas, contudo, porém, entretanto, ainda, senão, aliás e assim sucessivamente.
E um dos exemplos se encontra em Marcos capítulo 2, versículo 7, que vai dizer: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Olha o conectivo, senão Deus. Ele está advertindo que eles não podem, senão Deus. Entendeu? Então, esclarece, querido. Esse conectivo abre um leque para nós compreender a gramática, né? A sintaxe, a colocação da frase. Quarto conectivo são os conectivos comparativos, que são as conjunções subordinadas que ligam orações comparativas. E que conectivos são esses? São os conectivos chamados assim, assim como, assim também, como, qual, tal qual, tanto quanto, tanto e assim sucessivamente. E um desses exemplos se encontra em Salmos 42, verso 1, que vai dizer: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ao conectivo, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então ele está fazendo uma comparação, e o conectivo comparativo liga a segunda parte do verso com o primeiro, dando um exemplo, que assim como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Glória a Deus. Quinto e últimos conectivos são chamados conectivos adicionais, que são conjunções subordinativas adverbiais que ligam orações subordinadas condicionais. E que conectivos são esses adicionais? São os famosos chamados exceto, excetua, contanto que, desde que e assim sucessivamente. Um exemplo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto ao conectivo os apóstolos. Todos, exceto os apóstolos. Então está dando uma condição, que todos foram, menos os apóstolos. Então, meus queridos irmãos, esses são os vídeos, é o vídeo do contexto gramatical e lógico com conectivos exemplares para você aprender e aplicar na sua interpretação. Eu creio que irá enriquecer muito o seu estudo. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.